eu tava ficando repetitivo. E volto a dizer, eu estou repetitivo mesmo. Acho que se eu tivesse gravado tudo que eu falei semana passada e botasse aqui pra falar, dá no mesmo. Porque o time continua o mesmo time, porque são os mesmos jogadores, continua o mesmo esquema, continua os mesmos erros de arbitragem, continua a mesma preguiça de sempre. Então, assim, é o que eu tô falando, sinceramente. É só pegar, gravar hoje o programa, que talvez no próximo jogo também seja a mesma coisa. Tá assim, a rotina do Fluminense é essa. É a gente vir aqui pra reclamar, pra brigar, pra se irritar. Eu não consigo ver luz no fim do túnel. Eu fico desesperado a cada jogo que passa no Fluminense, cara. Não sei qual é a sensação de todos vocês aqui, do pessoal da bancada, mas a minha é essa. Parece um looping, como o Ivo falou no vídeo dele hoje, que a gente tá vivendo um looping, um disco arranhado, né? Pra quem não sabe o que é vinil, né? É um looping, a gente tá nessa aí e fica nisso aí o tempo inteiro. Cenário devastador, gente. Bom, vamos dar o like aí, galera. A gente tá com 100 simultâneos e apenas 46 likes. Vamos dar o like aí, galera. Tá rolando a enquete aí. Quem é o maior culpado da atual situação do Fluminense? Renato Gaúcho? Os jogadores? A diretoria? Ou todas as opções? O pessoal sempre pede a gente botar todas as opções. Hoje eu coloquei todas as opções, né? Porque se o pessoal pede, a gente nunca coloca essa opção aí, tá bom? Dá uma passada aqui no nosso chat aqui, da nossa galera que tá aqui. Pedro Jucá, boa noite, galera. Não vou poder assistir ao vivo, mas ao vivo hoje, mas passando para deixar o like. Obrigado, Pedro. Russo Vascaíno, grande abraço, Russo Vascaíno, rock and roll na veia, tamo junto. Tamo junto, Russo. Sábado tem Ivo Greca versus Russo Vascaíno, Flui Vasco, galera, brabo. Tamo junto, Russo, Russo, tô vendo muita gente aí dos amigos aí das páginas aí do Vasco aí, Vasco Vascaína, galera aí, todo mundo animado, né? O que uma vitória não faz, hein? Esse filme eu já vi já, hein, irmão? O Russo, meu irmão, a carência tá grande, hein, cara? A carência tá grande. Eu já vi já, Russo. Gabriel Amoedo, Renato Augusto reincidiu, sim, a gente vai comentar sobre isso. O Glauber Lins aqui, menos um bagre. Rodrigo Escher, que é membro do canal. Boa noite, guerreiros, tamo junto, Rodrigo. Denner, tem que mandar o Everaldo junto com o Renato Augusto. Pô, só o Everaldo? Só o Everaldo? Sérgio Torcidang, Flu 12. Tamo junto, irmão, da Baixada. Tamo junto, Cebolinha Sérgio. vem mesmo? Sérgio já ganhou um boné aqui no já ganhou Flu aqui, Resenha, que eu saiba não. Isso aí é fonte da minha cabeça. Isso aí não tem nada. Não tem nada disso não, cara. Não tem nada disso. ET de Paul Grande, mandando aquele abraço pro Elias, tamo junto. Aí, Momento Tricolor, boa noite, rapaziada. Tamo junto, Wagner Baixo, que é membro do canal Pantufinha na área. O homem voltou. Tamo aí, Wagner, tamo junto, tirou irmão. Tirou a pantufa aqui. Grande Wagner. O Bruno Marques, grande Ivo. Tamo junto, Denise irmão. Lima, tá sempre com a gente aqui. Boa noite, amigos. Saudações tricolores. Um abraço pra Denise aí, Denise. Tamo ela junto, mandou Denise. aqui, Ivo, que bom ver você de volta. Ela obrigado, Denise. Leôncio do Táxi Legal. Boa noite, Leôncio galera. aí. Leôncio, grande Leôncio. Gente boa pra caramba. É isso aí, bastante comentário aqui. O Mazinho Chapi chegou na área. Elias tá triste. O Renato... Elias tá de luto. Sabia. Cara, que o Renato Augusto saiu, ele tá triste, ele. Tem uns personagens do Sharpie, um deles. Tem uns personagens que, cara, quando eu vindo pra cá, o Fluminense soltou a nota pra esse rapaz, o Sharpie, certeza que vai estar no comentário. O Elias tá triste, Mazinho. Com certeza ele tá triste. Certeza. O Wagner Baixo, esse time completo é diferenciado. Ansioso para ver o pau quebrar hoje. Temos muito para resenhar, exatamente. Bom, vamos começar com a notícia do dia, né? Notícia do dia, o Renato Augusto rescindiu o contrato, né? Eu acho que isso provavelmente partiu do jogador, né, galera? Isso não foi do clube. É um alívio na folha de pagamento, né, do Fluminense, né? E depois eu vou até emendar esse assunto do Renato Augusto com uma outra pergunta para a mesa aqui. Ivo, saída do Renato Augusto, uma boa, né, pra gente? Um alívio na folha? Cara, uma boa. Vai dar um alívio na folha do Fluminense. Já era para ter saído há mais tempo, né? Como eu tava falando em off aqui pros amigos aqui, eu acho que isso tem a ver com o jogador, não com a diretoria do Fluminense, porque não é o perfil da diretoria do Fluminense fazer isso. Rescindir contrato com... Mais fácil era renovar com ele de novo. Exatamente, né? Mais fácil renovar. Não é o perfil do Fluminense rescindir contrato, mas enfim, o jogador pelo menos teve atitude de homem e saber que não tem mais condição de jogar e pedir para sair. Pelo menos isso tudo que indica, né? O Renato Augusto, ele vinha jogando, jogou 2 partidas, né? Contra o São José e contra o Juventude agora. Cara, ele não pegou na bola. Eu até falei aqui nos programas passados que eu queria ver o Renato Augusto de centroavante, porque eu achava que ele poderia fazer um pivô melhor do que o Everaldo. E, cara, os 2 jogos que ele jogou, infelizmente, ele não conseguiu render. Ele não conseguiu fazer nada, ele foi pior do que o Everaldo. Eu acho que a gente vai entrar sobre o jogo de ontem, a gente perdeu muito a referência no ataque com a saída do Everaldo e a entrada do Renato Augusto. Talvez o jogo contra o Juventude tenha sido
a gota d'água em relação ao Renato Augusto, ele tenha botado a mão na consciência e percebido que ele não consegue mais jogar um futebol de alto nível. É uma pena porque eu realmente botei muita expectativa no jogador quando ele veio, né? Achei que ele poderia ser um substituto do Ganso, porque o Ganso tinha feito um 2023 excelente, né? Na cabeça de todos os torcedores do Fluminense, quando o Renato, a maioria pelo menos, quando o Renato Augusto chegou, era para ser um substituto imediato do Ganso, que o Ganso também não aguentaria jogar todos os jogos, né? Acabou que isso não aconteceu, ele não rendeu, né? Mas enfim, o pênalti da Sul-Americana, né? Que a gente fala muito contra... Pênaltizinho caro, hein? Quanto que custou esse pênalti? O pênalti caro pra caramba, mas enfim, conquistamos o título, acho isso que vale. Mais do que a premiação. Pelo menos a gente conquistou o título, isso que vale, galera. Elias, Renato Augusto. Então, cara, foi o que eu tava falando com vocês aqui em off, até no nosso grupo. Eu lamento um jogador como o Renato Augusto, com a carreira que teve, terminar da maneira que tá terminando. Assim, que bom que ele teve autocrítica e, né, se mancou, né, perceber que não poderia agregar mais. Pena outros não fazerem o mesmo exercício, né, de saber que estão sendo nocivos da instituição e que precisam sair do clube. Infelizmente, eles não precisavam fazer isso. Se a gente tivesse comando, o comando teria que fazer, mas a gente não tem. Então, cabe da consciência do jogador. Parabéns, Renato Augusto, pela atitude. Infelizmente, como eu falei, é uma coisa também que eu bato muito na tecla. O Felipe Melo, que construiu uma história muito bacana com a gente. Você já parou pra pensar que o último jogo do Felipe Melo como profissional foi aquela entregada contra o Botafogo? O último jogo do Renato Augusto, que é um jogador de Copa do Mundo, um dos maiores ídolos da história de um grande clube que é o Corinthians, é uma entrada no segundo tempo num jogo... Aliás, já tô aposentando o Renato, ele nem anunciou, né? Mas enfim, pode ser que ele vá para outro clube, mas... É uma entrevista que ele tudo deu... indica... A entrevista que ele deu no final do ano passado, ele falou que era o último ano de... Ele vai encerrar. Tudo indica que o último jogo do Renato Augusto é um jogo contra o Juventude, que ele entra no segundo tempo como centroavante, termina o jogo como volante, uma confusão. Enfim, é triste, né? Ver... Assim, a gente até entende o jogador não ter esse time para parar, né? Novamente, se o Fluminense tivesse comando, com certeza ele teria sido alertado disso antes. Mas, que bom que ele teve consciência, espero que outros também tenham. Caio. Assim, antes tarde do que nunca, né? Porque... Eu fico, assim como o Elias, né? Eu fico também chateado porque o Renato Augusto tem uma história muito bonita no futebol, né? O cara foi pra Copa do Mundo, jogou muito na seleção brasileira, jogou no Corinthians. Também, não foi isso? Jogou no Bayern, ganhou título em tudo que é lugar. Inclusive aqui, né? Aqui também. Então, no Fluminense. Então, assim, a gente vê o cara terminando a carreira assim e diante de um cenário que, se a gente for parar pra ver, ele tinha tudo até pra render, porque com a escassez que a gente tem na posição dele, ele tinha tudo pra poder jogar, entendeu? Com a ausência do Ganso, principalmente, né? E não foi o que aconteceu, né? E tecnicamente, fisicamente, entendeu? Acho que tudo impactou pra ele e realmente eu acho que ele fez a escolha certa, porque ele mesmo deve ter visto que, pô, não tá dando mais, entendeu? Deixa eu terminar pelo menos... Eu já tô meio que acabando meio mal, então, pra não piorar mais a situação, acho melhor eu sair, já não tinha mais clima, a torcida também pegando no pé, pô, acho que não tinha como ser diferente disso, entendeu? E é o que o Ivo falou, vai aliviar de certa forma a nossa folha, né? Há boatos aí que estão guardando a camisa 7 pro Cristiano Ronaldo, não sei. Não, a gente mas já assim... tem o nosso CR7 com demência. Já tem o Paulo Baia. A gente já tem Paulo Baia, tem Serna, a gente já tem nosso Cristiano Ronaldo. A gente tem uma versão já do CR7 aí. É com demência, mas a gente tem a versão. Cara, fala aí. Não, é isso que o Caio tá falando, cara. Isso aí... Pra mim, tá na cara que foi o jogador. Ele, como jogador profissional, ele percebe que não tá mais conseguindo atuar. Ele poderia muito bem ficar até o final do ano, né? Recebendo dinheiro do Fluminense. E por isso que eu falo que ele teve a atitude de homem de sair. É lógico que ele vai ganhar o dinheiro na rescisão de contrato, coisa e tal. Mas ele poderia esperar até o final do ano para rescindir o contrato do Fluminense. Mas não. Ele preferiu sair. Beleza, ótimo. Vida que segue. Menos um bagre que a gente tem no elenco do Fluminense, ele consiga ser feliz no que ele vai fazer. Infelizmente não rendeu no Fluminense, né? E assim, futebol a gente tem essas coisas, cara. É o que eu falo sempre aqui, né, Márcio? Toda contratação é um risco. Não adianta, às vezes, o cara ser bom lá, isso não dá garantia que ele vai chegar aqui no Fluminense e vai render. O Renato Augusto tinha feito um bom campeonato brasileiro pelo Corinthians. Era uma peça fundamental do Corinthians no ano anterior, antes dele vir, em 2023, né? Inclusive, eliminou a gente da Copa do Brasil. Exatamente, 22. O 22 com uma bela chapada Exato. dele ali. Cara, assim, deve ser muito difícil para um jogador profissional, ainda mais ele que tem uma carreira, 37 anos, né, que ele tá.
Deve ser difícil encerrar a carreira, deve ser doído Sim, isso pra caramba. agora... Não é brincadeira, não. Agora, fala aí. Não, é só fazer uma observação no comentário que o Elias fala fez. Que depois eu vou falar outra coisa. Que o Elias lembrou do Renato Augusto e do Felipe Melo. Vamos lembrar também o último jogo do Marcelo, que não foi... Que não jogou, né? Ele nem entrou, né? Foi aquela discussão com... Um dos maiores laterais da história do Entendeu? futebol. Não entrou nem em campo. Entendeu? A carreira dele acabou com uma discussão com o Mano Menezes na beira do campo. Mas... E falando, muito nesse negócio de encerrar a carreira, vou levantar uma bola pra vocês aqui, que a entrevista que o Fábio deu ontem foi meio assim, estranha. Né? Ele pensou, foi o Lessa que perguntou pra ele sobre renovação do ele contrato. ficou assim e tal, papapá. E assim, a gente fica com medo, porque o Fábio é um jogador que ele como ele é muito religioso e tal, e ele conversa muito com a família dele, se ele achar que ele quer parar em alta, ele quer fazer o último ano dele ali, daqui no Fluminense, a gente tá lascado. Porque a gente não tem goleiro. O Fluminense, mais um erro dessa diretoria, desse scout, é não se preparar um substituto pro Fábio à altura. A gente não tem um goleiro. Alguém confia no Vitor Eudes? Não. No Pitaluga? Não. Pra substituir o Fábio? Não. E não, esse goleiro não é o Marcelo Lomba, que graças a Deus não vai vir pro Fluminense. Então, cara, é muito complicado isso. Eu não sei, talvez o Fábio não renove o contrato com o Fluminense até o final do ano e encerre a carreira dele no alto. Porque assim, o Pelé foi um que encerrou a carreira dele no auge. Ele não quis passar por isso. E alguns jogadores fazem isso também. Não, em relação ao goleiro, eu fico bastante à vontade para falar isso, que eu já falei isso aqui no passado, se eu não me engano, na virada do ano, no começo desse ano, e muita gente criticou a minha fala. Eu falei, cara, a gente precisa de um goleiro. Aí todo mundo fala, mas a gente tem o Fábio, Cara, o Fábio tem uma certa idade, ele tem 44 anos já. Quando ele começar a falhar, vai ser a queda, a ladeira abaixo. E outra, se a gente perde o Fábio, quem é o goleiro que a gente tem na reserva do Fluminense? É o Vitor Eudes? Até que esse ano, quando ele jogou, ele foi até razoavelmente bem. Sim. Mas não é aquele goleiro que passa segurança pra gente. E ele é um bom reserva. Exato. Eu acho que não é nem questão de reserva. Mas olha só, o outro goleiro que a gente tem é o Marcelo Pitaluga, que não é um goleiro pra agora. O problema do Fluminense é esse. A gente precisa de jogadores pra agora. O problema do Fluminense é que o Fluminense contrata, como o Elias fala muito bem, pro banco. O Fluminense contrata jogadores pra compor o elenco. E a gente precisa de jogadores pra já. Contrata reserva. Exatamente. A gente perde o Fábio, quem entra? Entendeu? Por isso que eu acho importante o Fluminense contratar um goleiro, sim, novo, né? A gente ter um goleiro para bastante tempo dentro do Fluminense, porque a gente não sabe se o Fábio vai ficar ano que vem no Fluminense ou não. Como o Márcio falou, ele pode muito bem encerrar a carreira no final desse ano. Fala, galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê esse Fluminense. Abraço, galera.